Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Sr. Basso, acho que é a Domenica Mendes, né? Não vem não hoje. Estou aqui com os meus amigos de Solução de Crimes, a nossa equipe de detetives, a nossa trupe de investigadores, né? Sr. Luco. Alô, meu povo. O Sr. Drey. Aoba, povo. E pela primeira vez aqui com a gente, a senhorita... Tô brincando, gente. É sempre um prazer estar de novo a primeira vez aqui. Pela terceira vez, a primeira vez dela aqui. Ai, cara, né? Me ajuda. Depois da última vez, que vergonha, cara. Agora eu vou ter que transformar em meme pra ver se eu corrijo isso, né? A primeira vez a pessoa fala, se repete como tragédia, a segunda como farsa, né? E assim vai indo. Mas muito bem, gente. Reunimos aqui nós todos novamente pra gente continuar um papo que a gente começou há uns episódios atrás falando sobre os livros da Agatha Christie, que o primeiro foi o Assassinato no Expresso do Oriente. A gente vai continuar, como a gente falou, falando sobre os outros livros, né, que o Kenneth Branagh fez como... foi o diretor, né, de uma trilogia aí que a gente vai acabar tratando, mas... antes da gente entrar um pouquinho mais sobre o livro e o filme, a adaptação, né, que teve agora, a gente vai pro nosso Momento do Beijo. Momento do beijo, gente, não sei se vocês se lembram, mas é um momento que vocês podem mandar beijos para alguém, para pessoas, entidades, coletivos, CNPJs, fiquem à vontade, né? Então, começando agora na ordem inversa, senhorita Juleiva, quem que você gostaria de mandar um beijo hoje? Eu gostaria de mandar um beijo para Ignez, que é a minha avó, da qual eu furtei o nome pra minha personagem no nosso RPG, da nossa velhinha investigativa. Então, eu já deveria ter feito essa homenagem muito antes. Um beijo, vó! Uma coisa que vocês têm que falar pro pessoal, esse grupo aqui é o grupo nosso que jogamos Brindled Bay, né, que é um jogo de investigação de RPG, por isso que a gente acabou montando esse especial do Perdidos na Estante de mistérios literários adaptados para o cinema também. E, senhor Andrei, quem que o senhor vai beijar hoje? Rapaz, eu vou mandar um beijo pra linda, pra maravilhosa Gal Gadot, que eu tenho certeza que ela tá escutando a gente. Que mulher maravilhosa, cara. Puta que pariu. Muito bem. Com certeza. Não, ela vai receber esse beijo. Ela vai escutar. Eu tô esperando o direct dela no meu Instagram. Uhum. Ai. E, Sr. Luco, quem que o senhor vai beijar? Hoje eu tô mandando um beijo pra nossa amiga Eva, porque assim como a Ignez, vó de Juleiva foi inspiração da sua personagem, Eva foi minha inspiração pra Maria Giovanna. Maria Giovanna com J por causa de Jeová, por causa lá do personagem do Arquivo 7 do Naus do Arquivo, então vem aí o nome da Eva, né? Por isso essa inspiração, Então, um beijo, Eva. Então a Eva também, ela é adepta a romances com figuras religiosas? Aí você vai ter que perguntar pra ela, que eu não vou expor a coitada em rede nacional aqui, né? Que eu sei que o Brasil inteiro ouve, então vou ficar quietinho. Muito bem, pra dar pra o depois. Brasil inteiro é Gal Gadot. É a Gal Gadot. Brasil e Gal Gadot. Uhum. E, bem, eu vou mandar um beijo pra Domenica Mendes, né, que não está aqui hoje e me deixou gravar, me tirou dessa vez a geladeira primeiro que o Guaxa, né? Então, vou mandar aqui um beijo daí pra ela, né? E vamos então pro nosso episódio mesmo. Bem, a gente vai falar sobre o Morte no Nilo, que é um livro muito famoso também da Agatha Christie, até por isso que foi escolhido como ser uma parte da adaptação, né, dessa série que foi feita pelo Kenneth Branagh, que fez um filme em 2022,
né, sobre fez essa adaptação, que é interessante que ele segue daí com um elenco estelar pra fazer mais ou menos aquilo que a gente falou no outro episódio, de manter a possibilidade de quem será o culpado, então você só traz um elenco com muitas pessoas conhecidas. Então, esse aqui ele repete essa fórmula, né, agora num outro ambiente, né, com outra pessoa, com outro pessoal, mas mantendo aí de novo um crime, né, para ser investigado. Mas, para trazer uma sinopse um pouco mais interessante, assim, para quem não chegou a ler ou assistir, ter uma ideia melhor sobre o que a gente vai falar aqui, acompanhar o início do nosso episódio, que vai ser o sem spoilers, a gente vai falar de uma maneira mais leve sobre as coisas que a gente achou do livro e do filme antes de entrar ali realmente para discussões mais pesadas, e não ficar boiando e quiser acompanhar a gente nesse início, a Ju vai trazer pra gente uma sinopse, né, de A Morte no Nilo. Ai, que nervoso, que responsabilidade. Vamos lá. Vamos primeiro pro livro. Essa história foi publicada em 1937. Então, o que a Agatha Christie tá contando ali? Temos Jaqueline de Belfort e ela tem um noivo que se chama Simon. Ela decide buscar ajuda porque ela não tem dinheiro e quer casar, buscando um emprego pro Simon com a sua querida amiga, riquíssima, linda, maravilhosa, uma estrela que não tem pais, que é sozinha, Lynette Ridgway. E aí que começa a história. A história avança alguns meses e o que acontece? Temos um triângulo amoroso. Simon, o noivo de Jaqueline, casa com Lynette Ridgway, que agora passa a se chamar Lynette Doyle, que é o sobrenome dele, e Jaqueline fica puta da cara. Vamos usar essas palavras bonitas. A partir disso, o que acontece? Todas essas pessoas, assim como Poirot e outros personagens, vão para uma excursão pelo Nilo, visitando áreas do Egito, áreas do Sudão, e durante esse caminho, alguém desse triângulo amoroso morre. E aí que começam as investigações. É isso, basicamente, sem spoiler. O Poirot foi convidado a investigar e ele diz pra gente, né? A Linné vai pedir ajuda e ele fala: olha, você que plantou isso, ela não tá fazendo nada de errado em te perseguir. O que vocês acham disso? Me metendo, desculpa, eu baço. Não, imagina, gente, fica tranquilo pra propor, assim, já as coisas. Eu acho interessante, de novo, a gente ver um lugar fechado, né? Antes era um expresso, agora é um navio, né, que eles estão, né? Uma grande balsa, né? Não sei como é que seria o nome correto. De novo, o Poirot se vê preso num crime, que aí a pessoa vem pedir pra ele ajuda, né? E de novo ele tá com a posição de: olha, meu irmão, esse problema é seu, né? Não me envolva nisso, não, tá ligado? Né? Eu acho engraçado porque, de novo, a gente tá repetindo uma fórmula, né, que ele colocou ali, né? Ele é a pessoa certa na hora certa, sei lá, no lugar certo, entre muitas aspas, né? Porque pra ele tá sempre na hora errada, no lugar errado. Ele nunca tá querendo... Ele tá sempre, a gente tá vendo o Poirot de férias em algum lugar, e aí, de repente, a galera vem e fala assim: olha, você não quer trampar aqui, não? Fala assim: porra, meu irmão, meu dia de férias, né? Se resolva aí, né? Eu acho que, pelo menos eu sinto um pouco isso, Ju, que você perguntou, tipo, de que achou. Eu senti que foi um pouco disso, sabe? No início, de falar: porra, meu, isso aí é um problema seu, não é meu, né? Tipo, se vira. Quanto à questão do Poirot não querer atender a demanda, porque ele tá de férias, eu achei interessante nesse livro que houve uma grande demora até acontecer a primeira morte. Já tinha uns 40, 50% do livro quando finalmente a recém-casada morre, assassinada. Então, não querendo agorar ninguém aí, né? Mas foi quando se instalou o drama. Mas enquanto isso a gente tava: meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse triângulo? Será que é outra pessoa porque ela é muito rica? Ela tem muita gente ali que muitos interesses em jogo? De onde vai vir essa ameaça? Acho que foi bem diferente, né, Luco? Foi, eu fiquei muito mal acostumado com o livro anterior que a gente viu, né? E aí eu já tava esperando algo no começo ali, o próprio título da morte no Nilo, tem que ter uma morte, tem que ter algo, então com certeza teria alguma coisa. Mas eu fiquei numa ansiedade, mas aquela ansiedade boa, porque você fica naquela expectativa de que algo tá prestes a acontecer, e você vai vendo vários momentos em que alguém tá prestes a morrer, ou tropeçar, ou algo sinistro, e nada acontece. Ou é um acidente que todo mundo sai vivo, sai ileso. E aí você passa metade da história dessa forma, ele vai crescendo a tensão até chegar no ponto que acontece.
E aí você fica, nesse ponto, já com 1001 ideias na cabeça de quem seria morto, quem teria o assassinado, quem seria o assassino, até chegar ali e você começar a repensar tudo que você pensou pra poder deixar de saber quem que ia ser. Eu fiquei do começo até a metade ali pensando, vai ser esse fulano aqui. Depois eu pensei, não, tá muito tempo de tela, não vai ser ele não. Não, vai ser essa fulana daqui. Não, mas aqui tá muito clichê, seria muito óbvio que essa fulana não pode ser. Até que aconteceu e aí o resto foi história. Mas eu fiquei numa apreensão muito boa. Você passou por isso também, Drey? Você ficou nessa expectativa? Então, muito disso é o que você comentou no começo, que eles colocaram muita estrela no filme e não dava pra saber quem que ia morrer. Como eu nunca tinha visto nada do Morte no Lilo e tal, me surpreendeu bem, porque eu não achei, a gente já falou que morreu, né? Eu não achei que a Lynette ia morrer, pra mim ia ser a Jaqueline. Pra mim ia ser ela, sabe? Só que, cara, a hora que aparece a Lynette morta, eu falei, porra, me surpreendeu, velho. Eu não esperava que ia ser ela. Lembrando que quem faz a Jaqueline é aquela sósia da Margot Robbie, que fez o Sex Education, né? A Emma McKee, não sei. Eu pensei a mesma coisa quando eu bati o olho, eu fiquei, é a Margot? Não é ela. Então, eu fui descobrir que não era ela na metade do filme. Caraca, gente. Eu demorei. Cara, porra, são irmã. É bizarro quanto, pelo menos pra mim, né? Quanto as duas já colocaram já o rosto delas meio a meio, sabe? Tipo, e colocaram ali e esquadrejaram as coisas. Falou que a estrutura óssea das duas é, sei lá, cara, 90% igual, assim, um negócio absurdo. Caraca. É muito bom. E aí, então, eu acho que isso é uma das coisas que o pessoal acerta, né? Que o diretor acerta, né? Que o Kenneth Branagh acerta, que é de trazer esse elenco estelar, porque pra quem não leu o livro, não vai saber quem é que vai morrer ali, né? Porque tem tantas opções no meio de tanta gente famosa. Nossa, né? esse cara... E também eu acho que porque a Jaqueline é quem tá muito próxima ali do Poirot, né? Parece que talvez faria mais sentido se ela morresse, porque talvez ia ser um envolvimento maior, talvez, sei lá, um sentimento de culpa dele. Fosse, olha, ela veio pedir minha ajuda, eu não ajudei ela e ela morre, né? Mais ou menos o que aconteceu também no Assassinato Expresso do Oriente, né? E qualquer uma das duas mortes ia cair bem ali no roteiro, sabe? Na história. Não é até que a Agatha Christie acertou, né? Nossa, que estranho, né? Mas cara, ficou muito bom. Eu vou ter que dizer, assim, ó, que este diretor, ele fez milagres e melhorias no Agatha Christie. Ela escreve muito bem, romance policial, não tem o que falar, é excelente, mas ela escreveu isso em 1936, então, Império Britânico era o quê? 50% do mundo era Império Britânico, quase, um absurdo, né? Enfim, vou lá dar uma dominadinha. Era o Império que o sol nunca se põe. O Egito, embora livre ali em 1922, ele ainda tinha algumas questões que estavam sob o domínio dos britânicos, então eu acho que isso transparece um pouco no livro, essa ideia colonial, essa mente colonial da Agatha Christie, na forma como ela fala das pessoas, dos lugares. Até tem uma parte ali que o cara... Isso avançando no livro, né? Que não foi pro filme. Que é preso. Tem um amigo do Poirot, o Coronel Race, que fala, eu acho. O Coronel Race, que ele também tá investigando alguém ali nesse navio. Então tem investigações correndo em paralelo. E ele quando ele descobre o cara que ele tá procurando, ele diz, então, esse cara aqui, ele é um terrorista na África do Sul. Aí eu parei, África do Sul, nessa época, ainda tinha relação com a Inglaterra e era a época do Apartheid. Então quem estava dominando era uma população, né? Então, o que era um terrorista nesse contexto? Terrorista na visão dos britânicos, né? Resistência na visão do país dele. Eu achei que o tom, a escolha de personagens, a concentração de personagens, a escolha de personagens negras ficou muito bom. Eu acho que ele conseguiu desviar, tinha muita bola torta que ele podia acertar e ele jogou bem. Então, parabéns pra esse diretor, arrasou. Ô Ju, deixa eu fazer uma pergunta. O começo do livro é meio aquilo do filme que mostra a história, um pouquinho da história do Poirot também, que mostra por que ele tem um bigode e tal? Não é. Eu achei isso muito bacana.
Mas deixa eu falar, mas eu achei isso muito legal. Todo o romance que tem no livro, tanto dessa humanização do Poirot, não tem no livro. Assim como não tinha já no do Expresso do Oriente, aquelas cenas iniciais dele. Uhum. O que você ia falar, Luco? O que você também queria dizer? Que quando eu comecei o filme eu notei essa diferença, né? E aí eu fiquei pensando que mostrar esse outro lado do Poirot era muito interessante. Mas eu vejo o livro, o Poirot sendo como um personagem do mundo. E aí a história é focada no que tá acontecendo ao redor, no mistério em si, nas pessoas envolvidas naquilo. Porque a gente vê muitos pontos de vista das pessoas isoladas sem o Poirot. E no livro, a sensação que eu tive, pelo menos, é que sempre é o que o Poirot tá vendo, boa parte do tempo. E eu vejo ele como protagonista nos filmes, eu senti a mesma coisa no Expresso Oriente também, e no livro já é uma visão mais ampla, e eu acho muito legal essa diferença, porque são duas abordagens da mesma história, e eu acho uma tão interessante quanto a outra. Eu acho que são diferenças que eu gosto de serem mantidas diferentes. Eu não, sei lá, quem sou eu pra fazer alguma coisa assim, mas eu não faria diferente disso, sabe? Eu adorei ter uma história um pouquinho diferente no filme, um pouquinho diferente no livro. Eu sinto que o filme também é muito mais rebuscado no sentido de moderno. Eu não vejo ele como aquela coisa antiga, daquela... Eu não tenho a sensação da época de 1930. No livro, eu tenho muito mais, pelo linguajar que eles usam. No filme, eu parecia que tava em 2000 e pouco. Sério? Nossa, particularmente, eu não tive essa sensação, tá? Eu coloco, só pra falar um pouquinho vocês falaram da inserção de coisas do Poirot no início, eu acho que também vem muito do próprio diretor, que, cara, o diretor, pra mim, pelo menos ele passa uma ideia de que ele é muito apaixonado por esse personagem. Não à toa que ele dirige e interpreta ele, né? E aí me pareceu muito uma vontade de, eu quero mostrar mais do Poirot, então eu coloco uma pequena prévia dele no início pra poder compartilhar alguma coisa que eu acho legal dele aqui. Mas eu acho sabe? isso bom. Não acho isso ruim também não. Eu tô falando só que eu tô tentando fazer um exercício de pensar o porquê que será que faz isso, de onde que veio isso, sabe? E eu acho que veio assim, desse sentimento, acho que dessa admiração que ele deve ter pelo personagem. E no filme faz sentido porque ele bota aquela introdução sobre um romance, o motivo do bigode, por isso que o Poirot virou as costas para o amor, depois ele tem ali um trelelê no filme com a cantora, e isso é retomado no final. Eu achei que ficou assim bonitinho pro propósito do filme. Destoa um pouco do Poirot, mas ficou legal. Eu acho que é meio que na trilogia ele vai tentar contar um pouco da história do Poirot nesses prólogos, sabe? Porque depois, quando vocês forem ver também, que eu não sei se já viram tudo o Noite das Bruxas, você tem um outro momento da vida dele. E aí se você olha, meio que conta uma história do Poirot, esses três inícios, né? Pelo menos uma ideia geral do personagem te dá, né? Tipo, de como ele era no começo, como ele era mais ou menos ali no meio, como ele era mais pro fim, né? Tipo, das histórias dele. Mas retomando aqui também uma coisa que o Luco falou, cara, eu não sei se eram as roupas, aquele glamour exagerado de um cruzeiro pelo Nilo, com pessoas muito ricas e pedidos de casamento apaixonados e grandes demonstrações de poder e fama e dinheiro, cara, cara, me passou muito uma vibe de 1930, 1940, sabe? Não sei. Né? As pessoas impossivelmente bonitas, sabe? Com um sol radiante num lugar paradisíaco. Cara, eu não sei porquê, me pareceu muito, retomou um glamour que tinha naquela época, sabe? Que acho que hoje, apesar de ter muitas coisas também ostensivas, assim, aqui não, parece que tem um charme que ele tenta passar daquele período. Eu acho que vem muito do linguajar, porque no filme, por exemplo, eles não costumam usar aquelas palavras rebuscadas, aquelas coisas de época, que eu tenho notado pelo menos. E no livro, já do começo, você sente muito desse impacto do em português, né? Ele traduzido e aquelas coisas bem antigas. Então eu senti muito mais isso. E eu acho que o meu hábito de assistir, ouvir coisas de jazz daquela época, feita nos dias de hoje com a estética antiga, eu acabo remetendo isso ao atual. Eu não sei se isso também interferiu, mas eu vi muito daquela coisa do jazz, as cenas de música, as danças. Eu não conseguia de jeito nenhum ver aquilo como algo antigo. Eu via como algo dos dias de hoje. Porque tá voltando, né, de certa forma. E eu acho que eu me acostumei a ver isso nos dias de hoje, por isso associei. Uma coisa sobre antigo e novo, essa conversa com um texto que já tem quase 100 anos, é muito legal, porque as cataratas que a Agatha Christie
porque ela chegou a viajar pelo Nilo e viajou muito para essa região com o segundo marido dela, por isso que originou esses livros. Ela conheceu as cataratas do Nilo, que não são as cataratas que existem hoje, porque eles fizeram diversas barreiras para produção de energia elétrica, não sei se foi... Enfim, fizeram barragens. Então, inclusive, aquele templo, que é os templos de Abu Simbel, que é o Ramsés e as esposas, né? Aliás, é a esposa, né? A mais importante, que tá lá retratada. O cenário que aparece no filme, se é uma simulação já... Não é a área em que ele estava realmente construído, porque a Unesco relocou isso nos anos 60, quando eles foram construir uma barragem. Ia ser submerso, mas daí a Unesco se meteu. Então, até os costumes eram outros, o mundo era outro, a forma de se comunicar era outra, e até mesmo um patrimônio, sei lá, um templo gigantesco não era o mesmo local. Eu acho isso bem significativo, assim. Ver o quanto que é de simulacro e simulação das coisas que vai trabalhando ali, né? O quanto que a ideia é, tipo, de trazer realmente algo até, tipo, de memória de época que tinha, e quanto que a coisa tá hoje, né? Sim. Não deixa de ficar sendo um registro também da passagem das coisas, como que elas vão mudando, né? Mas eu gostei muito também do que o Luco falou sobre a questão do linguagem, que eu não me toquei nisso, que acho que passou completamente batido, mas sim, pensando pela linguagem, ajuda a localizar muito a obra naquele local, né? Naquele tempo, quer dizer, num local. Mas bem, gente, é importante falar que eu acho que tem muitas pessoas nesse cruzeiro, então tem um elenco ali bom pra você poder ter vários suspeitos e várias subtramas que vão, acho que, acontecendo por ali, né? E eu acho que a gente podia entrar um pouquinho de falar agora, que a gente já tem, acho que, um bom contexto pro pessoal, de um pouco, assim, da trama, acho que, principal, ou vocês querem falar já direto, ou talvez de algumas subtramas, algumas investigações, algumas outras coisas que estão acontecendo ali que vocês acharam interessante, que tava tratando, porque a Agatha Christie sempre traz isso, né? Como ela tem que apontar pra muitas coisas estranhas de muitas pessoas pra poder ter vários suspeitos, depois ela tem que explicar o que são essas coisas estranhas, e aí vai se ramificando nessas tramas paralelas, pra também não deixar uma coisa solta, né? Pra não deixar uma coisa sem explicação, né? Pra deixar tudo bem amarradinho. O que vocês querem falar primeiro? Vocês acham mais interessante falar da trama principal, que é a morte da Lynette, ou das outras tramas secundárias? Eu queria fazer uma reclamação das tramas secundárias, no sentido de que eu acho que... Eu não cheguei nessa parte do livro, né? Mas eu imagino que, pela questão do filme, toda aquela coisa de ter os atores premiados e ilustres e tal, toda a tripulação do navio automaticamente é descartada como suspeito. E eu acho que... Não sei, assim, não achei maravilhoso, né? Mas eu acho que você ter o envolvimento da tripulação podia ser algo curioso, podia ser uma possibilidade, podia ser alguma coisa, mas aí provavelmente, se fosse ter algo assim na história, algum membro da tripulação seria um ator famoso, então não ia dar em nada de qualquer forma. Fico triste com isso, porque claramente as cenas que tem tripulante, não tá acontecendo nada. As cenas que o tripulante some, parece que eles pulam no mar e desaparecem, aí acontece todas as cenas do filme, todas as tramóias, que é só quando não tem ninguém, porque o navio às vezes parece pequeno, ele é enorme, é gigantesco, mas ele parece pequeno às vezes. E aí eu fico assim, cadê os tripulantes tudo? Sumiu todo mundo, não tem uma alma viva. Teve 2 tiros e ninguém apareceu. Aí, né, enfim, ficou essa crítica aí. Concordo. No livro, até ela menciona, mas não é esmiuçado, esse personagem não aparece, que é um... Ah, não, mentira, isso é até mencionado no filme. É um cara que trabalha lá e ele teria um motivo pra matar a Lynette, porque ele ia se casar com a funcionária dela, mas a Lynette descobriu, no livro, ela descobre que esse cara já era casado no Egito. Aí ela expõe ele e ele acaba não casando. E ele diz que a Lynette estragou a vida dele. No filme, essa história é adaptada, e eu acho que ela foi muito bem adaptada. Porque bigamia, hoje em dia, ia ser só um grande azar, né? Bola pra frente, segue o jogo. Você se resolve com trisal. Então, ele ia dizer assim, e de grandes coisas, e porque fazia tipo 4, não sei se era 4 ou 6 anos que ele não via outra mulher, era um rolê assim. No filme, não sei se vocês lembram do argumento que eles usaram pra adaptar essa história. Que da foi dívida, né? Isso, que daí eu achei mais cruel, eu gostei. Concordo.
Achei mais cruel, gostei. Uhum. Eu vou guardar esse áudio pra mim, deixa eu falar isso. Porque mostra que a Alinette não era uma pessoa boa. Ela nunca foi uma pessoa boa. Ela pagou pro cara ir embora e não casar com a funcionária, pra ela não perder a funcionária. Não é à toa que ela foi interpretada pela Gal Gadot, né? Mas Muito obrigada por isso, Basso. Um abraço, coitado, beijos, não concordo. vou, eu tô me segurando porque o Drey declarou um amor tão grande por ela que eu não queria falar nada. Mas, Drey, o que você tava falando lá do Luco, quando tava... que você lembrou? Não, eu achei tanto... Por favor, me cortem se eu estiver errado, mas eu achei que esse filme, O Expresso do Oriente, tem não um roteiro parecido, mas muita semelhança, sabe? De ser o assassinato todo ali dentro de um lugar só, que foi no trem e agora foi no barco, né? O jeito que ele senta com todo mundo pra tentar pegar pista e tal, é bem parecido do primeiro. Só que o Expresso do Oriente, ele faz isso com todo mundo, né? Ali ele pega uns ou outros só pra fazer essa parte da estrutura. O que o Luco comentou também de não ter ninguém suspeito como o pessoal que trabalha ali no barco, a gente vê isso no trem, no Expresso do Oriente, que tem, né? Ele entrevista o pessoal que tá cuidando lá, né? O mordomo e tal. E tem um funcionário do trem mesmo, que eu não lembro como é que é o cargo dele, que é o cara que fica ali nos corredores ali. Eu não sei se ele é um fiscal realmente, ou se ele era algum tipo de servo pra atender alguma coisa, tipo um garçom, alguma coisa, mas tem um cara que ele fica sentado, inclusive, no corredor pra atender os passageiros à noite, né? Então, que ele tá envolvido depois em tudo, né? Então, eu acho que... É um faz tudo, né? Então, mas assim, eu entendo até a questão de não envolver a tripulação, acho que no sentido de que queria se concentrar naquelas figuras ali, e aí você precisa reduzir de algum jeito o elenco. Não só pro filme, por ser estelar o elenco, mas na Agatha Christie também, se tiver muito personagem, fica mais difícil acompanhar a trama. E ela já botou personagem demais nesse aí. Já, cara, tem muita gente aí, cara. Eu não sei porquê, se vocês sentiram isso também, eu senti que tinha mais gente agora na Morte do Nilo do que no Expresso do Oriente. Mas eu acho que tá mais ou menos igual ali, o tanto. Mas me pareceu muito mais no Morte do Nilo. Puxa, eu já senti diferente, sabe? É o contrário. Eu senti que tinha mais gente no Expresso do que agora na Morte do Nilo. Sério? Mas, caramba, cara. Eu comecei a me perder uma hora no Morte do Nilo. Eu falei assim, meu Deus, você não vai parar de aparecer gente que é suspeita? Eu acho que o que pegou, pelo menos pra mim, nisso daí, é porque tinha muita cena que eles saíam, voltavam, passeavam, tinha um grupo aqui, um grupo ali. E aí dá a sensação de que tem mais gente espalhada, tem mais gente num geral. Como o outro era um trenzinho ali, todo mundo no trem, você via um corredor, tava todo mundo no corredor, pronto. Você conseguia visualizar todo mundo junto. No navio não era frequente, sempre tava o pessoal espalhado. Eu acho que isso dá a sensação também de maior número, talvez. Pode ser. Você falou isso, Luco. Uma cena do filme que eu achei espetacular, que eu gostei, é a cena que eles começam a brigar e o Poirot fica pro lado de fora da porta pensando. Ali pra mim, ali ele já matou quem que era a testemunha, tá ligado? Foi ele mesmo. Então, daí a gente vê que ele tá chocado, ele vê toda aquela briga, ele não faz nada, né? Pô, essa cena eu achei fantástico, cara. Caindo a ficha do Poirot. Nossa, sim. Depois que eu entendi o porquê, putz... Mas voltando, tem então, além da trama né, que foi adaptada pra chantagem, né, do dinheiro em vez da questão do casamento, tem alguma outra que vocês acham interessante de destacar? Eu acho que uma outra trama... Eu vou destacar duas subtramas, as quais eu achei que eram os culpados. Que eram o Tim Allerton, que ele era um jovem, rico, que tava com a mãe dele. A mãe dele tava tava de trelelé com o Poirot. E ele não tava muito feliz ali com isso. E eu achei ele esquisito. Ele era amigo de uma amiga da Lynette que não tava nesse cruzeiro. No filme, ele é interpretado pelo... O Tim Allerton, ele é o Book. Ele é o cara que faz o Book. Que no filme, eu não sei se pode falar já com spoiler, mas ele acaba, né... eu acho que a gente já pode considerar a gente que... Desculpa se não ficou claro. Eu acho que pode considerar que a partir do momento que a gente começou a falar agora das subtramas e tudo mais, a gente vai falar já com spoilers, tá? Porque senão fica muito difícil ficar falando sem contar as coisas. Desculpa, eu esqueci de deixar o recado assim. Pode continuar do jogo. Eu achei que o Tim Allerton
que esse personagem, que era o boyzinho ali, ia ser o culpado. Porque, por motivos financeiros. A outra pessoa que eu suspeitei, mas talvez fosse muito óbvio, era o Andrew Pennington. No livro, ele é um tutor, porque a Lynette ela ainda era menor de idade, o pai dela já tinha morrido, e a mãe. E que ela tinha pessoas que cuidavam do dinheiro dela. Um na Inglaterra, outro em Nova York. Era nos Estados Unidos, acho que era Nova York. Que era o Andrew. E aí ele sabe do casamento dela e do nada, por coincidência, vai parar num navio no sul do Egito. Ah, tá, que foi coincidência, né? Vamos lá, né, meu filho? E aí ele apresenta uns documentos pra ela assinar. E ela começa a ler. Ele não gosta que ela tá lendo e ele puxa os documentos. Eu fiquei assim, ó, este cara vai matar a Lynette. E é isso. Eu gostaria que fosse uma coisa... No fim, a resposta final de quem dos assassinos, ela me deixou um pouco triste. Eu achei criativa, mas eu não queria que fosse aquele triângulo amoroso ser justamente o que causou a morte. Achei que ia ser legal se não fosse. Também não me pareceu também, falando também, já que tá falando um pouquinho da trama principal, não me apareceu também porque quando eles colocam logo no início o problema do triângulo, me pareceu que já era uma dica, sabe aquela coisa, poxa, se essa é a primeira opção, não deve ser ela, né? Não é? Não sei se vocês sentiram isso também, se for por conta disso, porque a gente começa já com a informação, normalmente essa informação iria vir depois numa reviravolta, né? Mas não, ela já começa com a questão desse triângulo, quando a Jaqueline, né, que ela tá pedindo já ajuda já pro Poirot lá no início, e aí acaba contando a história, tudo, você fala assim, putz, tá, então não vai ser isso, né, seria muito óbvio, né, e eu acho que aí a Agatha Christie faz um bom jogo ali de esconde, né, com a gente, pra falar assim, não, no final das contas, tudo dá a volta em tudo, um monte de possibilidades e retorna pra inicial. Sim, mas a Lynette tentaram matar ela e foi antes, né, jogando uma pedra em cima da guria, e essa tentativa foi do tutor, que se desesperou porque tava com um rombo financeiro, então a Agatha Christie é sempre boa, né? Você vê que tinha bastante gente com bastante motivo pra matar, tipo a Lynette, né? É, tinha. E assim, né, como disse, ela não era uma... A gente não tem como dizer assim, nossa, fulano era uma pessoa tão boa, que pena que morreu. Pois é, né, sinto muito, que pena, mas... Vou chorar não. Tem um momento do filme que eles falam que ela é uma pessoa boa pra se odiar, como boa pra se gostar, né? É alguma coisa assim que eles falam, sim, não exatamente isso. Eu acho que isso fala total o que ela é, né? Sim. Nisso também entra um pouco, acho que é inevitável de ficar fazendo as comparações com o Assassinato do Expresso do Oriente. Entra um pouco também na questão dessa personagem que todo mundo ali tem um motivo pra odiar de alguma forma, e que é uma pessoa que, apesar que eu acho que eu esqueci agora o nome do cara que morre no coisa, que quem faz é outra pessoa detestável, né, que é o cassete. Eu lembro que era cassete, por causa que me ficou muito que era uma fita cassete na cabeça. Verdade. Que quem faz é o Jack Sparrow, esqueci o nome dele? Johnny Depp. Eu acho ótimo que o Kenneth Branagh tá escolhendo pessoas boas pra serem as pessoas que vão morrer, né? É gente que você olha e fala assim, realmente, tá ligado? Não tem dó nenhuma. Ela é horrível. Ela é horrível. É uma pessoa horrível, um ator horrível. Que bom que é ele que vai fazer o vilão, né? E aí, cara, que também tem... Diferente dele, que logo a gente sabe que não é uma boa pessoa, né? A Lynette a gente vai descobrindo aos poucos que ela não é, né? E é estranho esse jogo. Acho que não foi proposital a escolha mesmo dos dois livros, porque você tem num ambiente bem escuro, fechado, confinado, claustrofóbico quase, ali na Assassinato do Expresso do Oriente, você tem muitas claras quem que é aquela pessoa ruim que vai morrer, né? E aqui no Nilo, com aquele sol, aquele lugar aberto, né? Porque é um barco, e as pessoas estão todas, tipo, ali transitando e tudo mais. Naquele lugar que tem mais luz, as coisas que estão mais escondidas e difusas, porque você acha que é uma pessoa boa e que vai se revelando aos poucos ruim, né? Então tem muitos paralelos, assim, e oposições, eu acho que entre os dois, que eu acho que a Agatha Christie brinca bastante, né? No meio daquele sol, né? Tipo, pô, os caras estão na faixa do Equador ali, no pleno verão, né? Naquele sol danado, que é aquela luz imensa, você acha que ali vai revelar-se tudo? Não, ali é onde as coisas estão mais escondidas. E no meio da neve, no lugar fechado, inverno, sabe, escuro ali as coisas estão mais às claras, né? Eu não sei se eu estou viajando nisso, mas eu... Isso é uma lua de mel, né? A gente tem um casal em lua de mel. Sim, então... verdade. Mas
A gente não sente essa leveza porque, pelo menos no livro, né? Tanto porque ele só dá desgraça, né? Imagina, tá na lua de mel, a ex aparece. A ex que faz 2 meses, assim, foi muito rápido. Foi meio que, né? É a história de Justin Bieber, da Selena e da Hailey Bieber, olha só. Sacanagem. Mas é muito rápido. Vocês acham que a explicação toda de como foi feita a morte dela meio rocambolesca? Eu achei um pouco confuso. Teve um momento, antes de terem mais mortes, que eu cheguei até a considerar, será que é todo mundo envolvido de novo? Aí começou a morrer um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Aí eu vi, não, acho que não, né? Não ia matar metade do negócio ali, mas conforme vai explicando, eu vou criando mais dúvida. A minha cabeça deu um nó completo. Eu sei que o final, quando revela lá o que aconteceu, 2 segundos antes eu entendi, meu Deus, é isso. Mas me embolou muito. Antes da gente chegar nisso, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra Ju. Porque tem uma cena que eu tenho certeza que não tem no livro e que me incomodou da mesma forma que uma cena igual no Expresso do Oriente. Aquela cena, Ju, quando assim que matam um Book, que eles vai correndo atrás da pessoa e pula e troca tiro e vai na cozinha e derruba coisa. Tem essa cena no livro? O que tem no livro é, quem morre, na verdade, não é o Book. É uma senhora meio detestável, mas tudo bem. É a Otterborn, que aqui ela é a cantora, né? No livro ela era uma escritora em decadência de livros eróticos. Caraca! Ela ia revelar quem era o assassino e pá, leva o tiro. O que acontece é, o Poirot sai correndo no convés pra tentar ver e ele encontra o Tim Allerton correndo na direção contrária. E é isso. Mas é bem mais simples, não é isso de ai, meu Deus, olha o que está acontecendo, 1000 coisas. Pois é, eu fiquei, na hora que eu bati o olho nessa cena, eu pensei, isso não tá no livro desse jeito, eu tenho certeza. Igual a cena da perseguição no Expresso, que não tem no livro também, eu fiquei, cara, é aquele momento pra poder dar ação, porque tem que ter ação. E eu fiquei, isso não é o Poirot, cara. O velho não corre mais assim. Eu senti um pouquinho, assim, tipo de... Não sei, fazendo de novas comparações, né? No Expresso do Oriente eu senti que a explicação até ali então tava muito complicada e quando apresenta a solução do que aconteceu de verdade, se mostrou muito mais simples, né? Eu não sei porquê, eu queria perguntar pra vocês também, perguntar pro Drake, tá? Por tempo sem falar. Quando foi, cara, pro Expresso pro Morte no Nilo, eu senti que pareceu que o crime era simples, que foi um assassinato ali, né? Com um tiro, né? Achei que, se não me engano, um tiro na cabeça, né? Que é da Lynette, né? Foi. Não lembro agora direito, eu assisti o filme Foi faz na um tempinho. cabeça. E pareceu uma coisa muito mais simples de se explicar, que foi um tiro só uma pessoa só, né? Do que o do Expresso do Oriente, que foi 1 milhão de facadas esquisitas, de um monte de jeito, né, papá? E ali, cara, você tem uma coisa que parece muito mais simples, mas quando foi explicar como que aconteceu, pareceu muito mais complicado, sabe? Foi o inverso do Expresso do Oriente. O que vocês sentiram? Eu acho que dá pra ver que o primeiro crime que eu falo, porque eu acho que não é o primeiro livro, né, mas é o primeiro que eu vi, que é o Expresso do Oriente, é uma coisa que foi bem articulada, né, pra acontecer. Tipo, vamos lá, todo mundo dá uma facada nele. Aliás, desculpa. Escutem o episódio passado pra saber quem morreu. Tô usando spoilers de outros filmes, inclusive, e livros. Exatamente. Mas é isso. Teve aquilo lá de todo mundo dar facada no cassete pra matar, pra ninguém saber quem que matou direito, né, pra despistar e tal. E aqui é uma coisa mais simples, né? É um tiro na têmpora, vamos correr lá, dar um tiro na perna pra eles acharem que é tal pessoa. Vamos jogar a arma no rio, né, e tal. O primeiro eu senti que só foi descoberto porque o Poirot tava naquele trem. O segundo parece que é uma coisa que, mesmo se o Poirot não tivesse lá, era uma coisa que ia ser fácil de ser desarmado, sabe? Eu acho que não tinha muita necessidade. Eu não sei se tá certo eu falar isso, mas pra mim parece que seria um crime que, mesmo se o Poirot não tivesse lá, no final das contas alguém ia descobrir quem que era o assassino, porque aquele casal ia ficar junto, sabe? Certo. Gostei sim, mas eu achei ele bem mais simples que o Expresso do Oriente, sabe? Assim, como crime e tal. Ju, Luco... Eu discordo quanto à simplicidade A simplicidade da solução eu concordo. A construção dos personagens eu acho mais rica do que no Expresso do Oriente. Porque o Expresso do Oriente, ele é muito só por entrevistas. E nesse aqui, ele tem outras formas de apresentar a história. Então eu acho que ele fica um pouco mais rico. E eu contei, no Expresso do Oriente a gente tinha 12 suspeitos. Aqui, chutando baixo, porque é uma hora que um amigo do Poirot tá elencando, tem 14 suspeitos. E tem um
então tem um número um pouco maior mesmo. Ah, tá. Então a minha sensação tava correta. A sua sensação estava correta. Eu só acho que assim, sério que, tu vai casar com ela e tu quer dar o golpe do baú pra ficar com a tua antiga namorada. A solução é você ir num cruzeiro no Nilo, levar ela e te dar um tiro no próprio joelho depois de matar a tua esposa? Cara, sério mesmo? Que essa é a solução mais fácil? Então... Tem uma coisa aí, por isso que eu falei que eu acho que é engraçado, que eu acho que tal qual a Agatha Christie mostrou pra gente que era tão óbvio quem que era logo no início e era tão óbvio que a gente descartou, eu acho que eles pensaram também que assim, poxa, ninguém vai acreditar que eu trazendo minha ex aqui e tudo mais, eu tô dando uma bandeira dessa assim, né? Todo mundo acho que vai olhar pro outro lado, né? É a única explicação que eu consigo imaginar que foi. Eu também fiquei achando uma coisa muito confusa, até durante a explicação eu me perdi, porque eu ficava assim, como que no momento que ele foi, voltou e foi, ninguém viu. Esse momento que eu comento da tripulação, naquele momento de madrugada, com um tiro, ninguém saiu pra ver, porque o médico saiu correndo, o cara foi pro outro lado, aí teve tempo dele ir lá, matar a mulher, voltar e se dar o tiro. Se tivesse a tripulação presente, sabe, como o Andrei falou, era uma coisa que dava pra ter sido solucionada, se fosse uma, aspas, mais realista ali, né? Então eu achei que foi fez sentido quando explicado, mas eu achei que uma complicação tão grande, e aí dependendo de fatores, de como achar o pano no fundo do mar que pescaram ali de volta, a joia, né, a arma. Não, cara, pescaram o negócio no rio, eu achei um pouco demais. Aquilo ali... No Rio Nilo! No Rio Nilo! O maior rio em volume de água do mundo, em extensão. Não, desculpa, é o maior em extensão e o maior em volume é o Amazonas, né? Mas eu vou defender porque o filme mostra uma cena ali numa transição da noite pro dia, um peixe comendo o que eu supus ser outro peixe, não era o peixe, era o tecido com a arma, pescaram esse peixe que era um peixe muito grande. É essa a explicação, tá aí. Caraca. Uma coisa que eu fui pesquisar pra saber se era verdade é a hora que o Raul fala de digital. Eu falei, caraca, 1900 lá vai bolinha e eles procuraram digital. Só que daí eu vi já era utilizado desde 1920 a digital, então eu falei, então beleza, eu já tava bravo ali com o filme, tá ligado? Adaptaram mal! Daí eu fui ver, ele estava certo. Os livros do Sherlock, só pra também, assim, falar um pouquinho, os Sherlock, eles contam um pouco de como começou a transição que ele pega ali, final de século também 19 pro 20, do Sherlock, que como começou aquela transição de que era a questão das medidas das pessoas que utilizaram até hoje, né? A altura, no comprimento dos braços, né? Aquelas coisas pra você fazer a identificação depois da pessoa e com isso tirar essas medidas todas pra quando for acontecer o crime você tentar comparar na cena, né? Ou como que essas medidas que até hoje são usadas, elas foram sendo substituídas pela impressão digital, né? Isso a gente tá falando já na virada do século XVIII pro XIX, né? Desculpa. De 1800 e pouco, do 19 pro 20, de 1800 e pouco pra 1890, 80, começa a história do Sherlock pra 1910, tá ligado? Parece ser, assim, o começo do perito Florence ali, né? Isso, Eles já começam a ver tudo isso, digital. Eu acho que só o sangue que é usado mais recentemente, mas, né? Ah, não, o sangue, teste de DNA é década de 90, né? Então... É, isso. Mas assim, eu acho que ninguém tinha pensado na época também, vamos comparar pra ver se bate, sabe? Algo assim. É, porque não existia a ideia de DNA, ela foi, acho que da década de 70, sei lá, um negócio assim. Não, imagina, aí eles faziam, pra identificar a paternidade, era por aproximação por foto, tá doido? É. Nossa. Caraca. O DNA, se eu não me engano, começou a ser descoberto e deu essa ideia, tipo, de que ele era uma coisa única pra cada ser humano, se não me engano, foi na década de 90. Eu acho que foi porque tem muito caso criminal da época que tava começando. Tem uns que aconteceu nos anos 80, que só nos anos 2000 foi descoberta por comparar sangue, assim, sabe? E lá fora já é uma maluquice, né? Que você consegue fazer um teste de DNA na farmácia, né? Tipo... Sério? Exatamente. Caraca. Cara, vou me basear de novo tudo que eu sei dos Estados Unidos baseado em séries. A April, quando ela vai fazer o teste de DNA dela pra saber se o Luke no Gilmore Girls é o pai dela, ela criança consegue fazer o teste procurando coisas na farmácia pra conseguir utilizar, sabe? Tipo, pra fazer comparação. Claro que não tem uma precisão igual de um laboratório, mas ela é o suficiente já pra você... Ela dá poucos falsos negativos pra paternidade, entendeu? Claro que não é
considerado ainda pra prova em juízo, esse tipo de coisa, mas a galera já usa isso já como um bom indício. Cara, já tem autocoleta e teste de DNA em farmácia aqui no Brasil em 72 horas. Caraca, bicho. Olha a tecnologia. Aí, ó. Aí, meu irmão. Por isso que o programa do Ratinho começou a ficar ruim, né? Não tinha mais teste de DNA. Poxa, acabou com toda a graça. Gente, tem mais alguma coisa que vocês querem trazer? Agora que a gente já falou da trama principal, de algumas secundárias, tem algumas outras coisas que vocês querem destacar? Ou fazer comparação, alguma consideração sobre o livro, o filme, o que a gente já viu antes? Um susto que eu tomei, que eu não esperava que eles fossem colocar uma cena com um corpo girando no pedal do navio. Eu não esperava aquilo ali de jeito nenhum. Caraca. Aquilo me pegou muito da surpresa. E não é muito cara da Agatha Christie, porque a Agatha Christie não costuma colocar essas coisas assim, tipo, tão descritivas nos livros dela. Então, isso eu pergunto para a Ju, a nossa perita criminal em livro da... Chega a ter uma cena parecida como essa, assim, de achar o corpo lá, Ju, ou não? Não, ela morre esfaqueada com um bisturi. E eles escondem o corpo debaixo da cama. A empregada, né? Uhum. Os corpos vão todos sendo guardados no frigorífico, junto com as carnes também? Olha, isso eu não lembro, mas no filme eu fiquei com nojo, assim, pô, eu não ia mais almoçar. Como é que comer uma carne moída aqui depois? Um bacon? Eu assisti esse filme com a Débora, minha namorada, né? E aí ela comentou sobre isso. Foi o primeiro corpo, eu fiquei assim, tá, show, né? Tem que gelar. Aí veio o segundo corpo, ela falou assim, meu Deus, mas estão colocando todos os corpos junto com a comida? Aí eu, caraca, é verdade, né? Mas tá congelado, não dá nada, não. Gente, cara, era bem pior. Muito pior. eu quero só ressaltar que eu achei um final triste, sabe? Porque o Poirot perdeu o amigo dele, o Book, cara. Eu também fiquei muito triste, cara. Pô, eu fiquei muito triste. Ainda mais a menina falando, olha, você tá incriminando o teu amigo. Como é que ela fala? Parece que ela fala, tipo, ele só fala de você, muitas palavras, o seu nome não sai da boca dele, alguma coisa assim. Sim. E, cara, eu fiquei real triste, tá ligado? Eu vou ter que contradizer o Dre e dizer que eu gostei que o Book morreu. Eu acho que foi uma solução boa. A coisa bonita do podcast é essa, gente. A gente poder discordar em paz. Pode ir lá. É porque se o Book tiver... O Book, ele era o personagem no livro, que era o Tim Allerton, que ele estava roubando joias. Ele tinha um esquema de roubar joias, substituir por falsa, e era isso que ele tinha feito isso, inclusive, com a Lynette. Com ela morta, tinha encontrado lá o corpo, ele tinha feito esse rolê. Então, a gente já vê que, assim, não era muito legal. Só que o que o Poirot faz no livro? Ai, pois é, né, mas ele tá apaixonado pela Rosalie Otterborn. E ele era amiguinho, né, e ele queria pegar a mãe do menino também. Então ele disse, eu acredito no amor, tudo bem que você está roubando joias há muito tempo e falsificando, e que você viu um corpo que você ignorou. Porque o que interessa é o amor. E daí, tipo, eu achei assim, ok, Poirot, tu tá passando... Que pano é esse que tu tá passando pro teu amigo? Que isso? Sabe? Ele pelo menos... Aos amigos todos, aos inimigos além. Exato. Aí, como eu achei... E a outra também era uma história de amor, ele não tava passando pano. E, enfim, eu não gostei dessa proximidade aí do Poirot com esse guri. Então eu pensei assim, foi uma boa solução dar um tiro nele? Foi. Caraca, porque daí ele não precisou ter que enfrentar isso no filme. Ter que abrir essa porta. É uma coisa que a gente vê também no primeiro, né? No primeiro, ele dá as duas opções, ó. O crime aconteceu desse jeito. O cara era um vagabundo e tal, merecia morrer mesmo, né? Até por isso ele dá o resultado do crime ali e não incrimina ninguém. Da mesma coisa agora, só que agora foi amizade mesmo, né? A amizade é tudo. E tem uma véia cleptomaníaca no livro que ele também passa pano. Tipo, mas ela é uma velha rica cleptomaníaca, tudo bem. Deu assim, ok, que a gente tá comparando crimes patrimoniais com crimes, né, de pena capital, né? Enfim, ok, crimes contra a vida. Mas, Poirot, que isso? Que se ele tivesse essa, né, meu amigo? Exato. Deixa eu anotar aqui, nunca roubar joias perto da Ju. Da Ju, ótimo. Muito bom, eu acho que é uma ótima finalização do programa essa. Bem, é isso então, gente, com discordâncias e promessas no final do nosso episódio, a gente vai chegando aqui ao fim, né? Queria agradecer demais aos meus amigos e velhinhas investigadoras às quintas-feiras por ter comparecido até aqui comigo pra gente fazer sobre mais esse filme da Agatha Christie e desse diretor. Então, queria aproveitar agora nesse momento pra
passar um pouquinho a palavra para quem tiver redes sociais, outros projetos. Quem quiser também dar uma última consideração, alguma coisa sobre o que a gente falou, fique à vontade, tá? Antes da gente encerrar o programa. Então, começando pelo Sr. Luco. Vou aproveitar as redes sociais, senão vou esquecer, que eu sempre esqueço dessas coisas. Se alguém quiser me ver falando de joguinho ou postando coisas dos meus podcasts, é @alucinanteborgs, Borgs de Ciborgue, nas redes sociais, Instagram e Blue Sky. E eu tenho o Naus do Arquivo e o Podagol, que são podcasts de audiodrama e de mentiras, que estão aí na internet pra vocês, coisa boa, ouçam lá. E só queria concluir que é uma história muito interessante, essa que a gente viu. Eu fiquei muito curioso por como tem muitas similaridades ao que a gente falou antes, e ao mesmo tempo é tão diferente. E é assim, é no mar, né? É no rio, é na água, no navio, que é minha área, então eu fiquei muito feliz. Nem tinha me tocado. O Nilo não é um mar, tá, Luco? Mas a gente gosta de te ver Eu me corrigi no rio, A área Mas dele é grande como se tá? fosse. É grande como se fosse. É que pra mim, uma pessoa tão pequena, um rio é um mar, entende? Poxa vida, né? Desculpa, Sou um rapaz sonhador. o sertão vai virar mar. Muito bem, gente. Muito obrigado, Luco, por ter vindo até aqui, né? O Luco foi meio, assim, humilde, né? O Podagol podcast ganhou o prêmio de melhor podcast do Brasil em 2025, né? Então, não é só qualquer podcast aí, né? Do qual, eu não quero dizer só que o Luco tem um podcast de audiodramas e RPG e tudo mais, e um de mentira. Adivinhem qual que eu tô, né? Fiz uma participação de mentiras, é isso. Né? Só queria constar. Ai, muito bem, gente. Muito obrigado, Luco. Eu que agradeço o convite. E Sr. Drey. Eu ainda não tenho um projeto pra chamar de meu, ainda. Aguarde os próximos capítulos. Mas tivemos já 14 tentativas diferentes, que eu já tô sabendo. 14, estamos indo pra 15ª. Mas, bom, eu posso passar meu Instagram. Meu Instagram é Andrei Brás, que a Ju não admite que meu sobrenome não é Brás. Seu sobrenome é Brás? Não é. Sim. O correio entregou pra ele com o nome Andrei Brás. Então tava Eu certo. moro numa cidade de 7 mil habitantes. É eu e mais 3 Andrei. Eles iam acertar de um jeito ou outro, Ju. Olha, eu ainda tô assustado que tem mais 2 Andreis em 7 mil habitantes, mas tudo bem. Exatamente, e tem. Todos com a escrita totalmente diferente da minha, mas enfim, não vem ao caso. E, bom, últimos lugares que vocês podem me escutar, eu tô no último episódio do RP Guacha, que eu gravei, e aqui também, no Perdidos na Estante, que eu já tô com uns 4 episódios, tô ficando, daqui a pouco, tá eu gravando junto com o Luco. Com o Luco, não, perdão, com o Bastiador, de novo. Você gravou junto com o Luco, porque a Ju é a primeira vez que ela vem, né, então ela não tá... Exatamente. A Ju é a primeira vez que ela vem. Ai, cara, que palhaçada. O Drey tá no episódio O Resort, que foi publicado agora no dia 14 de janeiro, pelo RP Guacha, primeiro episódio agora de 2026, vocês vão lá conferir. Pra variar, eu falei até pro Guacha que existe uma certa recorrência na temática do que tipo de episódio você participa. Não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas eu vou falar depois da gravação, né? Tem uma certa recorrência em que tipo de história que você se mete. Né? Eu percebi isso. Mas muito bem. Obrigado, André, por ter vindo aqui. A gente fique tranquilo que você vai vir mais vezes. Né? Eu agradeço demais o convite. Eu amo todo mundo que tá aqui. E, pô, todo convite, a resposta já vai ser sim, automática. Muito bem. Que bom aí que eu tô precisando de um cara pra ser fiador de uma casa que eu vou pegar aí. Depende. Se você prestar o teu pra me tirar um Chevette 78... Já era, já tá gravado, Andrei. Muito bem. Por último, Ju, muito obrigado por ter vindo até aqui. Pode passar seus contatos, seus projetos todos. A gente sabe que você já é dona da RP Guacha. Muito obrigada por me receber aqui pela primeira vez. Eu fico muito feliz. É sempre bom estar com as minhas velhinhas, que nós somos um grupo que alegra muito todas as minhas quintas-feiras. Eu não tenho nenhum projeto, eu me escondo na internet dentro de um buraco, mas de vez em quando eu tô lá no RP Guacha e a gente fica brincando e jogando lá. Uhum. De vez em quando. Uma vez a cada 3 episódios tem a Ju. Né? É de vez em quando agora. Ai, Ô, Baço, quem é o jogador que mais jogou ano passado? Hein? Ju, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio do Perdidos na Estante. Pela sua última participação aqui.
A Jo que vocês, não sei se deu pra vocês perceberem ali, mas estava afiadíssima na leitura do livro. Ela preparou uma pesquisa extensa pra vir pra cá, foi muito bom. Muito obrigado pela dedicação, né? E vou falar pra vocês também que eu não tenho projeto nenhum no seu Perdidos na Estante que vocês vêm aqui, né? Não tenho mais redes sociais também, mas eu convido vocês a ouvir um episódio do RP Guacha, que é o número 190, que é o caso do Imperial Prata, onde eu participo, e que vocês vão ver que existem muitíssimas semelhanças com essa história que a gente comentou aqui, né? Caraca, é verdade. É verdade. Também é uma morte que acontece numa mulher, um homem daí que morre, numa viagem por um cruzeiro, sabe, paradisíaco, cheio de pessoas ricas, né, como esse, né, mas ali, e temos uma Poirot, né, em vez de um Poirot, né, uma Poirot, uma investigadora que tá ali por acaso naquele local e que acaba desvendando o caso, né, tal qual aconteceu aqui nessa história também. É muito jogado e gravado como RPG e depois editado como um audiodrama, né? Então vão lá no RPG Guacha 190, o caso do Imperial Prata. Bem, a gente se despede por aqui, né? A frequência do Perdidos na Estante vocês vão perceber que vai ter mudado, então provavelmente está quinzenal agora, quando vocês estiverem ouvindo a gente, que teve uma mudança agora em 2026, mas fiquem tranquilos que tem 300 e caralhadas de episódios pra vocês escutarem, pra quem tá com saudade aí pra ouvir algum outro episódio. E eu prometo pra vocês que muito em breve a gente retorna com esse mesmo grupo pra gente poder fechar a trilogia do Kenneth Branagh, que traz a última história da Agatha Christie, não a última que ela lançou, né, a última que fecha a trilogia dele, que é A Noite das Bruxas, certo? Então, um beijo então pra vocês, gente, e até uma próxima. Um beijo, falou! Falou! Beijos. Até mais. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Sr. Basso, Andrei, Luco e Juleiva. Pauta: Sr. Basso. Produção: Domênica Mendes. Edição: Ace Barros. Narradora da vinheta: Jo Bonner. Montagem da vinheta: Isso aí Design.